Eu sou o Paulo Machado, do canal Evangelho Luz de Esperança. Depois de alguns meses sem gravar sobre a introdução aos livros do Novo Testamento, nós voltamos com essa playlist que já conta com outros 10 vídeos, todos os evangelhos, algumas cartas, e nós retomamos esse projeto que havia sido interrompido nesta feita para falar sobre a carta da Alegria Cristã, a carta que Paulo escreveu à igreja e aos irmãos que estavam em Filipos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e me acompanhe nesta jornada de estudo dos livros do Novo Testamento. Nós já temos todos os outros vídeos gravados. O objetivo deste vídeo é te ajudar a fim de que você tenha um melhor entendimento da palavra de Deus e dos livros do Novo Testamento. Pois bem, Paulo escreveu essa carta por volta do ano 62, 61 depois de Cristo, quando ele estava em sua prisão em Roma, prisão esta domiciliar. Essa carta foi escrita para os irmãos que viviam na igreja de Filipos, na região de Filipos, quando, na oportunidade, Paulo escreve para agradecê-los pela oferta que ele recebeu pelas mãos de Epafrodito, seu grande cooperador, homem este muito elogiado por Paulo, que por amor ao Evangelho, por amor a Paulo, por amor à obra de Deus, chegou a quase morrer com uma doença que ele pegou, mas Deus se compadeceu dele, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. A cidade leva este nome, Filipos, porque foi fundada por Filipos Macedônio, o pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é quem dá o nome à cidade, é quem batiza a cidade com o nome de seu pai, em homenagem ao seu pai, que fundou a preciosa cidade. Paulo passou em Filipos no início de sua segunda viagem missionária, acompanhado por Timóteo e Silas. O interessante é que o projeto de Paulo, o desejo do coração de Paulo era evangelizar a Ásia. Porém, Deus o guiou e o orientou, porque a agenda missionária continua nas mãos do Senhor. É Ele quem nos abre portas para falar do seu amor e do seu precioso evangelho. Deus então o guia para a Europa, para a região de Filipos. Paulo tem sucesso nesta missão. Foi Deus que deu essa direção para ele, foi Deus que o chamou a Filipos. Porém, em um tempo em que se busca holofotes, em um tempo em que se foge das dificuldades da vida, em um tempo em que só se prega prosperidade, Paulo teve sucesso, mas não foi sem sofrimento, sem dor, sem perseguição e sem lágrimas. Foi com suor, sangue e lágrimas que Paulo obteve sucesso nesta viagem. Mas nessa viagem ele foi preso, nesta viagem ele apanhou. Porém, foi nesta viagem que o Evangelho de Jesus Cristo floresceu, alcançando Lídia, alcançando o carcereiro e toda a sua casa, alcançando e libertando uma jovem possessa que, com espírito de adivinhação, dava grande sucesso aos seus senhores, e o Evangelho prosperou. Esta foi uma das igrejas que mais ajudou Paulo, que mais acompanhou o ministério de Paulo e que foi mais constante nas ajudas enviadas ao apóstolo Paulo. Graças a Deus pelas direções que Deus nos dá. Graças a Deus quando os planos e os projetos de Deus se sobressaem à nossa vontade e aos nossos projetos. Porque os projetos de Deus são sempre melhores e maiores do que os nossos. A nossa visão é limitada, é mínima. A visão de Deus é macro. Ele vê todo o panorama e todo o contexto geral. Ele vê o agora, ele vê o passado e ele vê lá na frente. Sempre vale a pena seguir as orientações de Deus em detrimento aos nossos projetos. Interessante é que o capítulo 16 de Atos narra todo esse contexto e toda essa história ocorrida para a fundação dessa segunda viagem missionária, para a fundação da igreja de Filipos. E lá o evangelho alcança Lídia, que é vendedora de púrpura, é Deus quem lhe abre o coração. É lá que o evangelho alcança o carcereiro quando ia se matar, porque quando Paulo está preso em Filipos, a Bíblia diz que perto da meia-noite, ele e Silas cantavam louvores a Deus e sobreveio um tão grande terremoto que não destruiu nada, apenas
abriu as prisões e as correntes. O carcereiro, quando pensou que todos haviam fugido, e naquela época convém lembrar que se cada prisioneiro que tinha fugido, o carcereiro ia ter que cumprir com a pena daquele prisioneiro. E haviam tantos prisioneiros com tantas penas que com certeza ele achou que era melhor se matar, tirar a própria vida, do que cumprir a pena por todos os presos que haviam fugido. Porém, quando ele foi para tirar a sua própria vida, a Bíblia diz que Paulo bradou: não faça tal coisa, porque nós aqui estamos. Assim é a igreja que leva esperança, assim é a igreja que anuncia Cristo, assim é a igreja que para aqueles que estão prestes a tirar as suas próprias vidas, anuncia esperança em um mundo em constante desesperança. Interessante é que Paulo, nessa carta, ele tem muitas experiências com Cristo, e é nessa carta que nós encontramos célebres versículos, como no capítulo 1, no versículo 6, quando Paulo diz que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, não se preocupe, Deus é aquele que está te aperfeiçoando para a sua vinda. Faça a sua parte e Deus fará aquilo que você não pode fazer. Paulo também escreve no capítulo 1, no versículo 21, o célebre versículo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo com Cristo, para Cristo e por Cristo. Com Ele estou. Mas se eu morrer, do outro lado, me espera Cristo. Ele tinha o desejo de morrer e estar com Cristo, mas pelo bem da igreja dos Filipos, ele diz: é melhor que eu fique por aqui e ajude vocês nessa caminhada cristã. É também no livro ou na carta de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, que encontramos um dos textos mais lindos e profundos da Bíblia, quando Jesus mostra toda a sua humilhação. Ele fala que nós devemos ter o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e humilhando, encontrado na forma de homem, se humilhou até a morte, e a morte de cruz. É também aqui que encontramos o célebre versículo no capítulo 3, Paulo dizendo que ele avança para o alto, sempre deixando para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele ruma junto à glória de Cristo, rumo a Cristo, adiante, buscando a glória de Cristo e estar com Cristo. É aqui também que Paulo diz no capítulo 4, que todas as nossas petições e necessidades devem ser conhecidas diante de Deus. Por isso, Paulo viveu neste contexto situações extremas. Por isso ele escreve o versículo do capítulo 4 e do versículo 13, que muitas vezes é mal interpretado. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muito citado fora de contexto, como se o cristão pudesse fazer todas as coisas, que se todas as coisas fosse possível ao cristão. Porém, o que Paulo está ensinando aqui é que não importa o que aconteça, não importa o nível de diversidade ou de adversidade que eu enfrente e que eu passe, com Cristo eu posso superar e vencer. Paulo ensina aqui o segredo do contentamento, ou seja, confiar em Jesus nas situações mais adversas e extremas de toda a nossa vida. O segredo do sucesso é sempre confiar em Jesus. Esta é a carta da alegria cristã, porque esse termo aparece cerca de 15 vezes nessa carta. Nem parece que Paulo é um prisioneiro que está escrevendo para pessoas livres, mas Paulo escrevendo para eles parecia até o oposto. A alegria cristã, nós aprendemos nessa carta que ela é ultra circunstancial. A alegria que nós recebemos de Cristo, ela não depende do que está acontecendo fora. É uma alegria que nos invade, que nos envolve de dentro para fora. E o que acontece fora não pode jamais ofuscar a alegria constante que Cristo colocou dentro do nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa alegria é verdadeira. A nossa alegria não depende de coisas. A nossa alegria se chama Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é uma das cartas mais pessoais que Paulo escreveu e menos doutrinárias. Porém, não menos importante do que nenhuma outra escrita por ele. Aqui nós encontramos diversas lições. A carta de Paulo
A igreja em Filipos é a carta da alegria. A carta de Paulo à igreja em Filipos é uma joia de valor inestimável. Que Deus abençoe a sua leitura bíblica. Que este vídeo possa ter te ajudado, de alguma maneira, a entender melhor um dos livros do Novo Testamento, a carta de Paulo aos irmãos em Filipos. Deus te abençoe. Leia a palavra, ame a palavra, estude a palavra e viva a palavra. Deus em Cristo te abençoe.